Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês um caso de onlay de porcelana, que seria a substituição de uma restauração de amálgama, aquelas restaurações metálicas ou restaurações de resinas antigas, por porcelana realizadas em uma única sessão através do sistema CEREC, então não precisando de moldagens, laboratórios e tudo mais. E também vamos mostrar um caso de estética superior, onde a gente fez uma revolução num sorriso, melhorando e muito a autoestima e a qualidade de vida dessa paciente. Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona esse passo a passo da confecção de um restauro hoje feito em cerâmica, numa sessão única, através desse sistema da Sirona, que é uma marca alemã, chamada CEREC. Então, eu vou passar para vocês agora alguns vídeos de como é que funciona esse passo a passo, tá? A gente está determinando então aqui que a gente vai fazer uma onlay nesse dente. Então a gente escolhe o tipo de restauro que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, um restauro individual, com a opção aqui, por exemplo, de uma onlay. A gente poderia fazer aqui outras opções de trabalhos com esse mesmo tipo de sistema. E a gente vai criar que formato de dente para ser encaixado naquele local. Então essa onlay nada mais é do que um preparo que é feito a partir da remoção, como a Morgana bem comentou, dessas restaurações antigas. Elas podem ser em metal, que são as que comprometem mais aí na parte estética e principalmente nos dentes inferiores. Ou então, quem já fez a substituição por resinas e elas talvez tenham ficado aí um pouco com a cor diferente ou então sem anatomia, que às vezes fica um pouco estranho, um dente fica quase que uma panelinha, fica redondo. A gente hoje em dia consegue deixar com uma anatomia bem evidente, tá? E a principal vantagem, obviamente, é o fato de ser numa sessão única. Então a gente está criando agora qual referência que eu quero seguir, que formato que eu posso deixar essa anatomia, que nem eu comentei com vocês. Eu posso lançar a mão, então, do próprio sistema. Então o sistema tem um banco de dados, então ele faz uma leitura dos dentes que eu estou escaneando, fazendo uma leitura daqueles dentes e vai simular qual seria um projeto ideal para aquele local onde a gente está determinando que seja feito o restauro. Ou então eu posso criar uma outra referência, uma cópia, que pode ser do dente do outro lado desse mesmo paciente ou até a cópia de um próprio modelo. Esse caso aqui é um caso pequeno, então é extremamente rápido também de ser resolvido. Depois que então a gente faz essa determinação, a gente parte agora então para o escaneamento propriamente dito. Existe aqui uma sequência lógica do escaneamento. A gente sempre vai fazer dos dentes mais posteriores para os anteriores, porque também daí o computador, o próprio sistema faz uma leitura correta. Então faz o escaneamento da parte oclusal, que seria da parte de cima dos dentes, depois vai fazer o escaneamento da parte mais externa e depois a parte mais interna, como se fosse ali a região onde está o céu da boca, a região do palato. Lembrando que a gente sempre vai fazer o escaneamento das duas arcadas, da arcada que a gente tem o dente para ser feito o restauro e, logicamente, da arcada que seria o seu antagonista, para que a gente tenha uma referência de contato, uma referência da oclusão. A vantagem aqui, logicamente, que a gente não está precisando fazer moldagem, e caso a gente venha, ou fazia então, se faz ainda, logicamente, da maneira convencional, que seria através das moldagens,
é inevitável que faça a moldagem da boca toda para que eu não perca uma referência na hora da oclusão, na hora do encaixe dessas duas arcadas. Ou seja, eu posso encaixar elas aqui no mesmo ponto, mas elas podem ter inclinações diferentes. Então, se eu tenho moldado a boca toda, a arcada inteira, eu não tenho esse problema. Por isso que eu não posso fazer uma moldagem dessa aqui parcial, porque eu posso encaixá-la assim e ela pode movimentar ainda um pouquinho. E esse um pouquinho na boca, logicamente, cria uma diferença muito grande. Aí agora então a gente partindo para o escaneamento do dente, que a gente tem aqui um preparo. Logicamente isso aqui é um modelo para a gente simular aí para vocês essa apresentação, mas a sequência é a mesma, tá? Como se faz isso nos modelos, aqui a gente faz em boca. Aí, de novo, os dentes posteriores, de trás para frente, faz a parte externa, faz a parte interna, uma vista interna dos dentes, e aí vai dar, logicamente, bastante ênfase para o dente que a gente tem o restauro a ser feito. Então, a gente vai fazer uma inclinação, é uma câmera, a gente já mostrou para vocês isso aí em outros programas, como é que é uma câmera intraoral pequena, que a gente então vai fazendo a movimentação sobre a superfície do dente, e no dente que a gente logicamente está querendo fazer o preparo, dá aí um cuidado maior, faz inclinações maiores para que peguem aí bem todos os detalhes que a gente precisa. Seguindo essa etapa, eu tendo os dois isoladamente, eu preciso ter um escaneamento da arcada por si só, ela em oclusão, ela encaixada. Como a gente está vendo aqui, eu faço uma vista lateral. Aqui seria a imagem da câmera e aqui seria a imagem da criação do modelo virtual. Então está se formando uma imagem agora como se eu tivesse os dois em oclusão e eu só preciso pegar aqui nesse caso a parte externa. Por quê? Na próxima imagem que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer o encaixe, o engrenamento, a oclusão certa a partir de dados matemáticos que são criados em cima dessas imagens. Que nem eu comentei com vocês agora recentemente, quando eu faço moldagem, eu sou obrigado a moldar a boca inteira, em cima e embaixo, e ainda fazer um registro de uma mordida. Então existe hoje em dia materiais específicos, bem refinados para essa finalidade. Aqui eu não preciso, eu dispenso qualquer tipo desses materiais, porque a gente faz hoje em dia totalmente automatizado. Então eu tinha, como eu mostrei por aqui comentando para vocês, a arcada superior, a inferior, e essa parte aqui, esse cinza aqui, seria como se fosse o registro da mordida. E a gente está fazendo agora a adaptação das duas. O software faz a leitura, ele identifica que as imagens são aquelas, a parte externa do dente, tanto superior quanto inferior, faz a leitura e as une. Tanto é aí as peças inteiras, o M-arco que a gente fez a parte superior e o M-arco da parte inferior. Então a gente agora pode fazer uma leitura de todos os sentidos, a gente faz uma movimentação até para poder checar, avaliar espaço, se a gente tem espaço suficiente para a gente poder trabalhar sem problemas. Uma etapa bastante importante é que na hora que a gente vai fazer aqui já seria uma parte do planejamento, para que lá na frente eu tenha um resultado bem mais previsível e ideal. Quanto mais eu consigo encaixar ou visualizar aqui o formato dentro daqui de uma arcada, que tem aqui um desenho de um arco, quanto mais eu consigo visualizar todos os preparos e o contorno que eu tenho da delimitação do dente que eu quero restaurar, mais fiel eu tenho o meu resultado final. Aqui independe da posição que ela ficou, porque o importa é que tem uma visão bem interessante. Às vezes em dentes anteriores a gente vai perceber que tem aqui algumas linhas de referência, que a arcada fica bem inclinada, mas o que está importando para a gente é poder ter uma visualização completa do término daquele preparo, tá? Então, normalmente a gente vai fazer agora a individualização daquele dente para que a gente não tenha aí a interferência visual dos dentes do lado, porque aí acaba criando uma imagem maior. Isso, se fosse feito da maneira convencional, através dos modelos de gesso, é feito aí um termo técnico que é um troquel. Então, o técnico ou o protético, então ele faz um recorte no modelo de gesso para poder trabalhar individualmente. Então, ele pode tirar, esculpir, porque é algo extremamente artesanal, então ele vai esculpindo, coloca novamente no modelo de gesso e vai conseguindo fazer as adaptações. Aqui, que nem novamente, é tudo feito virtualmente e digitalmente. Então a gente está agora isolando esse dente. A partir do momento que a gente faz esse isolamento dele, ou esse troquel aí digital, eu consigo agora, com facilidade, que o software me auxilia e muito, delimitar com exatidão o término do preparo. O término do preparo seria até o limite onde eu quero que chegue o meu material restaurador, no caso aqui a porcelana, até onde eu quero que vá. Então eu não posso nem
transpassar o limite do término, o limite do dente que a gente definiu, porque senão vai criar uma dificuldade na mastigação desse paciente. E eu também não quero que fique abaixo daquele limite, para que não me crie uma infiltração ou fique um degrau que o paciente sinta ali com a língua. Então a gente vai mostrando aqui para vocês como é que funciona. Então eu vou fazendo o caminho, é fácil, porque o próprio software tem uma ferramenta que vai fazendo isso automaticamente, mas vocês percebem que ficam aqui algumas curvinhas e tal, que depois eu vou fazendo o refinamento manual, então fica com um acabamento extremamente delicado, extremamente definido, sem nenhum tipo de rebarba, nada que interfira também na hora da sua cimentação. Então a gente vai seguindo todas as curvinhas que o dente tem e até onde eu quero que chegue o meu restauro definitivo, que a gente pré-determinou em porcelana. A gente usa então os bloquinhos aqui para mostrar para vocês que é um bloquinho da própria Sirona, um bloco cerâmico, um bloco de cerâmica feldspática, que tem ali a sua diversidade de cores. A gente vai selecionar a partir de uma escala em cima do próprio dente do paciente. E aí e tem também, né, às vezes tem blocos que são policromáticos. Sim. Então, como o nosso dente ele não tem uma única cor, esses blocos de cerâmica eles também vêm policromáticos. No mesmo bloquinho tem vários tons para dar esses vários nuances na mesma restauração ou na mesma coroa. Isso, logicamente, tem às vezes a indicação para quando se faz as coroas inteiras, porque o sistema também me dá essa possibilidade. Então, quando a gente tem a coroa inteira, imagina, eu consigo ter uma altura ali, uma parte oclusal, que seria a parte mais de cima de um tom, a parte do meio de outro tom, a parte mais próxima da gengiva de outro, no mesmo bloco, que seriam esses blocos policromáticos. Então, como eu comentei com vocês logo no começo do programa, a gente está determinando aqui que tipo de formato que eu quero criar esse meu restauro. Eu estou fazendo aqui uma cópia, uma referência do modelo de um dente do outro lado, e eu vou determinar qual que é a limitação que eu quero que o próprio software faça uma cópia. Então eu determinei ali, a gente vai agora fazer a definição de alguns parâmetros de espessura interna, de quanto que eu vou ter que criar espaço para o material de cimentação, o quanto que eu quero que exista de contato com o dente vizinho, o quanto que eu quero que tenha de contato com o dente superior, qual seria o tamanho mínimo que eu posso trabalhar sem ter risco de fratura. Tudo isso eu consigo determinar antes de começar. Aí então, determinados esses parâmetros, o software vai fazer toda uma leitura daquilo que eu pré-determinei e ele está aqui agora, pensando qual é o formato ideal que fique dentro daquilo que a gente pré-determinou. Então aqui ele conclui a situação e já nos demonstra aqui os pontos de contato. Então essas marcações que vocês estão vendo aí em cores é a intensidade de contato que existe com o dente antagonista e já com o dente vizinho, o contato que existe aqui com o seu dente adjacente. Então ele já determina tudo o que a gente precisa saber. Aí a gente vai perceber se eu tenho que aumentar o contato, se eu tenho que diminuir o contato, se às vezes está muito forte, se aonde não tem contato, se eu posso aumentar. Aí eu posso, agora, manualmente, com as ferramentas que o próprio sistema me oferece, criar ainda e refinar ainda mais esse trabalho. Seja anatômico, seja de suavizar, seja de aumentar, seja de diminuir. Tudo isso eu faço antes, tá, pessoal? Aí então, é enviado isso para a fresadora. Antes dessa etapa a gente está fazendo uma simulação. Como é que fica o desenho desse material, desse restauro que a gente quer, dentro desse bloquinho cerâmico que a gente comentou agora recentemente. De que forma que eu vou querer incluir ele dentro desse desenho aqui, que vá para a fresadora. Então a gente já sabe que o bloquinho tem esse encaixezinho lá na fresadora e o quanto que ele vai me desgastar, o quanto que a broquinha vai trabalhar para poder fresar no formato que a gente quis. E aí, para vocês entenderem, como a gente está aqui mostrando como é que ficaria isso fora, porque a gente pode agora mostrar todas as situações com o modelo ou sem o modelo, porque a imagem acaba sendo aí uma imagem tridimensional, mas só para provar para vocês que o encaixe está sendo feito a partir daquilo que a gente determinou lá no começo. Na sequência, então, aqui é algo um pouco mais só ilustrativo, se encaminha agora para a fresadora. Então, na fresadora, a gente vai ter o mesmo desenho do restauro, o bloquinho lá instalado. Então, aqui são as broquinhas que vão trabalhar sobre aquele bloco. E aqui, então, agora a fresadora, que isso aqui é uma fresadora também da Sirona, está fazendo a leitura do formato que a gente predeterminou e dando um tempo de trabalho. Então, é mais ou menos esse dente vai levar para ser confeccionado ali, ou vai ser fresado em quase 7 minutos. Então, é extremamente rápido. Se levar em consideração que teria que ser feito isso manualmente, a gente está fazendo isso aqui tudo na mesma hora, com o paciente sentado na cadeira, o que normalmente se faz, então, quando se faz restauros de onlay
da forma convencional, molda o paciente, ele volta para casa para aguardar, nesse meio tempo tem que fazer uso de um provisório, ou seja, tem até um custo a mais, volta para se fazer uma prova. Tem segurança de usar provisório, que todo mundo falou aquela segurança, tem medo que vai cair, que vai soltar. Então, às vezes um trabalho ali de 3 ou 4 sessões, enquanto aqui a gente consegue resolver numa etapa única. Então, as broquinhas agora trabalhando sobre aquele bloco, sobre o bloco cerâmico, seguindo as orientações que a gente predeterminou, que vocês viram no desenho aqui, que faz parte do próprio sistema. A gente já começa a ver aqui que ele vai dando um tempo, uma contagem regressiva, termina então toda essa fresagem, ele vai no final fazer mais uma leitura de como é que ficou, um refinamento, as broquinhas ainda vão trabalhando esse tipo de restauro até o seu final. Aí quando termina, fica dentro daquele compartimento e na sequência o que a gente faz? Faz o acabamento e faz o polimento. E aí na mesma hora já tem a possibilidade de fazer a cimentação do caso numa única sessão. O paciente está pronto para ir embora. Com certeza. Pessoal, isso é uma das novidades que a gente está aí mostrando para vocês, aí numa sequência de programas. É algo bem bacana, serve logicamente só para um lei, tanto para facetas, para as coroas inteiras, para laminados, para implante. Então é algo que é bem interessante hoje em dia na odontologia. Vários dentes de uma vez só. Isso também, mesmo. né? Pessoal, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida.